Oi, Valdênia, bom dia para você, para o Diácono Nelsinho, para toda a família Canção Nova, abraço especial para o Padre Jonas, para a Luzia. É isso aí, um abraço grande, abrace você também a evangelização junto com a Canção Nova, que a gente está aqui para te servir, para deixar você bem informado, sem notícias, começando ao vivo de São Paulo. E a gente já mostra para você imagens ao vivo da Vila Mariana, olha que dia lindo. Por aqui, olha, deve ficar nublado mais tarde, com poucas aberturas de sol e temperaturas amenas. A máxima chega a 23 graus. Quarta-feira, você já sabe, é dia de acompanhar a catequese do Papa aqui na TV Canção Nova, à 1 da tarde. Mas já agora de manhã, o Túlio Fonseca, direto de Roma, comenta esse momento de formação com o Papa. Francisco fez hoje uma explicação sobre o que é a meditação para os católicos. Segundo o Papa, é como uma estrada e é impossível sentir a paz interior sem o Espírito Santo. Vamos falar também sobre liberdade religiosa, que está em risco em dezenas de países. Bom, aqui no CN Notícias, nossas equipes te deixam informado sobre o plano de trabalho da CPI da Covid, vamos mostrar como está o ritmo da vacinação e a volta de programas de manutenção de emprego e renda. Diante das notícias de violência contra crianças, vamos mostrar o testemunho de Gianna Beretta, uma santa italiana celebrada hoje pela igreja. E a gente sai para o intervalo rapidinho, só 2 minutos, com imagens da Beira-Mar Norte em Florianópolis. Por lá, olha só, dia de sol com muitas nuvens, mas não chove. A máxima chega a 24 graus. Até já! Estamos ao vivo de São Paulo, agora 9 horas e 35 minutos. Hoje no Vaticano, o Papa falou sobre um tema muito atual em sua catequese, que é a meditação. Ensinou que se uma experiência de oração nos dá paz interior, autodomínio ou lucidez no caminho, estes resultados são efeitos da graça da oração cristã, que nasce a partir do encontro pessoal com Jesus dentro de nós. Da biblioteca do Palácio Apostólico, o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre a oração e o tema escolhido pelo pontífice foi a meditação. O Papa iniciou dizendo que para o cristão, meditar é procurar uma síntese, significa colocar-se diante da grande página da revelação para tentar torná-la nossa, assumindo-a completamente. E depois de acolher a palavra de Deus, o cristão não a mantém apenas dentro de si, porque aquela palavra deve transbordar, gerar vida. Francisco disse que nos últimos anos a prática da meditação recebeu uma grande atenção não só dos cristãos, mas também de diversas religiões. No entanto, o Santo Padre fez questão de se deter sobre o contexto cristão da meditação, que, segundo ele, assume uma especificidade que não deve ser cancelada, e deixou bem claro que a grande porta por onde passa a oração de uma pessoa batizada é Jesus Cristo. Disse que a prática da meditação também só acontece quando o cristão reza, pois ele não aspira à plena transparência de si, não procura o núcleo mais profundo do seu ego. A oração do cristão é, antes de mais nada, um encontro com o outro com O maiúsculo, com o transcendente, com Deus, e exortou. O importante é avançar com o Espírito Santo no caminho único da oração, pois não é possível viver a meditação cristã sem o Espírito Santo. O Papa também destacou que todos os métodos de meditação são importantes e dignos de serem praticados na medida em que podem ajudar a experiência de fé, pois o homem não reza apenas com a mente ou só com o sentimento, e que a essência da oração cristã dedica-se, de preferência, a meditar nos mistérios de Cristo. Por fim, o Santo Padre disse que Deus não está longe, mas está sempre em relação conosco e através da meditação, principalmente dos evangelhos, encontramos Jesus e também recebemos curas, reconhecemos nossos pecados e dialogamos com Deus. E afirmou, não há página alguma do evangelho que não haja lugar para nós. Para os cristãos, meditar é um modo de encontrar com Jesus e só a partir dele de nos encontrarmos a nós mesmos, pois ele é o Salvador de todos, é a fonte de toda a oração. Túlio Fonseca de Roma, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Túlio. E a liberdade religiosa está em risco em dezenas de países. Os dados são de um relatório produzido pela Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, um organismo da Santa Sé. O documento foi apresentado ontem durante uma live.
Mais de 5 bilhões de pessoas estão em locais onde há graves violações à liberdade que une o homem ao sagrado. Nações populosas como a China, Índia e Paquistão, a fé das minorias não é respeitada. É o que mostra o relatório da Ajuda à Igreja que Sofre, que analisou o período de 2018 a 2020. O relatório aponta que o direito fundamental à liberdade religiosa não foi respeitado em 62 dos 196 países do mundo. A situação é mais preocupante na África e Ásia, especialmente na China, por conta do regime político. Por outro lado, o respeito às mais diferentes religiões melhorou no Iraque. Outro ambiente de muita preocupação é a própria China, que, com um Estado muito totalitário e autoritário, diria eu, né, hoje tem controlado cada vez mais os grupos religiosos, né? Se você toma toda a região do próprio Iraque, né, houve melhoras consideráveis, embora que a situação ainda nos preocupa. 3 fatores criam essa situação: governos autoritários, extremistas islâmicos e nacionalistas radicais. Lançado mundialmente em 20 de abril, o documento foi apresentado ontem à noite durante uma live, com a participação de Dom Valmor, presidente da CNBB, Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio, e Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. O presidente da CNBB destacou que a liberdade religiosa é algo inegociável. Dom Odilo enfatizou que o Estado laico é aquele que respeita a liberdade religiosa de cada cidadão. Ao conversar com nossa equipe, Dom Sérgio da Rocha recorda que no Brasil as religiões convivem de forma pacífica, mas que notificações de atos de intolerância já registrados são motivos de preocupação. As pessoas não vão ser convertidas à força da violência, mas pelo testemunho cristão, pelo testemunho que nós possamos dar da nossa fé, pelo testemunho da vida da igreja. Agora a gente muda de assunto. A CPI da Covid volta a se reunir amanhã e o plano de trabalho deve ser definido. O Senado também aprovou a produção de vacinas por indústrias veterinárias. As medidas provisórias que permitem a volta de programas de manutenção de emprego e renda também já estão valendo. Vamos a Brasília, então, conversar com o Otávio Martins. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. Então, a CPI da Covid volta a se reunir amanhã e o que será discutido aí nesse próximo encontro será o plano de trabalho que os senadores devem seguir, né? Qual vai ser a linha que eles vão investigar de maneira prioritária e de maneira geral também. O que já ficou definido depois da primeira reunião aí que elegeu, né, Omar Aziz como presidente, que indicou Renan Calheiros para relatoria, é que todos os ex-ministros da Saúde, passando aí por Mandetta, Nelson Teich e também Eduardo Pazuello, além do atual ministro Marcelo Queiroga, deverão ser ouvidos pela CPI. O primeiro deles é o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, que deve ser ouvido na próxima terça-feira. Então, eles vão definir os próximos passos aí, o plano de trabalho que a comissão vai seguir. Agora, falando sobre os programas de manutenção de emprego e renda. O presidente Jair Bolsonaro assinou as medidas provisórias que permitem a volta aí desses programas, né? Então, o presidente, nessas medidas provisórias, regulamentou, por exemplo, o teletrabalho ou o home office e também permitiu aí que empresas voltem a reduzir jornadas e salários. Por exemplo, uma empresa que reduz 50% do salário dos funcionários, o governo vai aí complementar esses outros 50%, né, que ficam faltando para o salário desses funcionários.
que tiveram ou salário ou jornada reduzida. As empresas também ficam permitidas de não recolher o INSS por 4 meses, desde que no final do ano esses pagamentos sejam acertados. A expectativa é que mais de 5 milhões de empregos sejam mantidos aí com a volta desses programas. E falando agora sobre a corrida aí para acelerar a produção de vacinas, o Senado aprovou aí que a produção de vacina no Brasil utilize, né, as indústrias de produção de medicamentos e vacinas veterinárias. Então, essas fábricas que têm já uma estrutura pronta para fazerem vacinas animais podem também ser utilizadas para fazerem vacinas contra a Covid-19. Esse texto foi aprovado no Senado e segue agora para a Câmara dos Deputados. Obrigado, Otávio, pelas informações. A gente vai para o intervalo a seguir. A comida está mais cara, arroz e feijão sobem 60%. A gente segue para o intervalo com imagens de Aracaju, na capital sergipana, com períodos de céu nublado e previsão de chuva a qualquer hora. A máxima de 29 graus. Os bilhetes magnéticos para os metrôs e trens de São Paulo devem ser aposentados. Eles vão ser substituídos por um bilhete com QR Code. Mais detalhes dessa mudança com a repórter Aline Mércio. Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. A partir do final de maio, o modelo que a gente conhece de bilhete unitário do metrô deve ser modificado. O modelo que a gente conhece, esse modelo aqui de leitura magnética, vai mudar para esse modelo de leitura de QR Code, que tem um papel, aliás, muito mais sensível. A gente acabou de fazer um teste, comprar aqui, e a gente passou álcool gel logo depois da compra e manchou. Então o metrô, recomenda que você compre somente 4 unidades por vez para que não se desgaste. A compra desse bilhete único novo poderá ser feito tanto nas bilheterias quanto nos totens de autoatendimento e também no aplicativo. Basta procurar pelo aplicativo que chama Top, comprar até 10 desse QR Code, depois encostar o celular na catraca e passar normalmente. O governo do estado estima que essa mudança de um papel para outro vai gerar uma economia para o metrô de 100 milhões de reais. A gente lembra que esse bilhete único, ainda o cartão, continua valendo normalmente. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline, pelas informações. Vamos falar de economia. Olha só, arroz com feijão, a base do prato do brasileiro, aumentou mais de 60% nos últimos 12 meses. Os dados são de um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas. O cálculo foi baseado no aumento dos 10 principais alimentos que compõem o prato feito brasileiro em 12 meses. Uma alta bem maior que a da inflação geral, que foi de 6% até março. As carnes também não estão ajudando muito. A alta dos preços das carnes bovinas foi de 27,2%, do frango de 13,9%. O ovo está 10% mais caro que há um ano. A batata subiu 19% e a cebola 40%. O único alívio vem do tomate, que dessa vez ele não é o vilão, está em queda de 24%. Hoje as temperaturas caem em áreas do centro-oeste e da região norte do país devido a uma massa de ar polar. Veja a previsão do tempo. O sol predomina em quase toda a região sul. Chove fraco ao longo do dia apenas no litoral do Paraná. No sudeste, chove forte no litoral de São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo e leste de Minas. Tempo firme no interior paulista e sul mineiro. Sol forte também no Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e de Mato Grosso. Nas demais áreas, incluindo o Distrito Federal, o sol predomina, mas pode chover entre a tarde e a noite. No norte, tempo instável em Roraima, norte do Amazonas e oeste do Pará. No Amapá e no Tocantins faz sol, mas pode chover em alguns momentos. No leste do Acre e sul de Rondônia, o ar frio de origem polar predomina. Não chove, mas as temperaturas diminuem. No Nordeste, só tem previsão de chuva frequente entre o litoral de Sergipe e Alagoas. Tempo seco no interior da Bahia e sul do Piauí. No oeste do Maranhão, tem pancadas isoladas e chove rápido no restante da região.
A seguir, a gente conversa sobre Santa Giana Beretta e também tem informações sobre o aumento de Covid e a situação de colapso na Índia. Vamos para o intervalo com imagens de Salvador, por lá dia de sol entre nuvens, pode ter pancadas de chuva à tarde e à noite e os termômetros ficam entre 24 e 30 graus. Faltando 8 minutos para 10 da manhã, vamos agora para a Ásia, conversar com o nosso correspondente José Miguel da Encarnação, lá em Macau. Ele comenta a situação do coronavírus na Índia. Por lá a situação está bem complicada. Bom dia, Brasil. Aqui de Macau temos estado com muita atenção a assistir ao que se vai passando na Índia no âmbito da pandemia do Covid-19. A Índia já é o segundo país do mundo com mais infectados depois dos Estados Unidos e já é o quarto país do mundo com mais mortes depois dos Estados Unidos, do Brasil e do México. Falámos com duas pessoas que vivem em Macau e que são descendentes de pessoas de Goa e de Damão, sendo que Goa, Damão e também Diu são as três antigas colónias de Portugal na Índia. No estado de Goa, Oswald de Vaz, fotojornalista, explicou-nos que a situação é bem melhor do que no resto da Índia. Embora, se o número de casos vier a aumentar, os hospitais não tenham capacidade para acudir a todas as necessidades. No estado de Goa, as pessoas andam livremente, até porque vai haver eleições no estado de Goa dentro de uns dias e eles não querem restringir muito as liberdades das pessoas, não vão estas dar votos à oposição e à atual coligação no poder perder as eleições. Já em Damão e também em Diu, duas cidades que pertencem a outro estado, ao estado de Gujarat, a situação é bem pior, estando muitas pessoas a serem transferidas para outros estados, o que também não é uma solução muito viável, uma vez que os outros estados também estão numa situação péssima, onde há muitos infectados e muitas mortes. Em Damão e em Diu, ninguém pode entrar e ninguém pode sair, a não ser quem reside nestas duas cidades ou ali tem os seus negócios, os seus empregos. Uma situação que vamos continuar a acompanhar com alguma tristeza, uma vez que a comunidade de Goa, Damão e Diu é muito presente na vida religiosa aqui também de Macau. A todos os indianos, nós de Macau enviamos a nossa solidariedade, o nosso abraço fraterno. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Isso aí, obrigado José Miguel. A gente também quer enviar nossa solidariedade, nossa oração e a ajuda internacional para combater a pandemia na Índia está nas capas dos principais jornais estrangeiros. E a flexibilização do acordo do Brexit também é notícia internacional. O El País afirma: especialistas destacam a necessidade de acelerar o processo de vacinação nos países em desenvolvimento para conter a proliferação de variantes. A comunidade internacional se mobiliza para ajudar a Índia na crise em que falta quase tudo. E os cientistas usam a crise indiana como exemplo da importância de também acelerar a vacinação em países mais pobres. O The Guardian destaca: mortes na Índia ultrapassam 200 mil. Crise exige resposta global. A Organização Mundial da Saúde está enviando pessoal extra e suprimentos para a Índia a fim de combater a pandemia. O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, acrescentou: estamos fazendo tudo o que podemos. E o Le Monde traz notícias da etapa final do Brexit e afirma: o Parlamento Europeu aprova acordo comercial com o Reino Unido. Dos 697 deputados votantes, 660 aprovaram o texto. O Parlamento Europeu aprovou o acordo comercial entre a União Europeia e o Reino Unido, pondo fim ao doloroso capítulo do Brexit nesta quarta-feira. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o acordo traz estabilidade ao novo relacionamento, como parceiros comerciais vitais, aliados próximos e soberanos iguais. Finalização do acordo do Brexit e não a flexibilização do acordo do Brexit. Em meio às notícias de violências de pais contra os filhos, os bons exemplos podem nos inspirar. Hoje a igreja lembra Santa Italiana Giana Beretta Molla e a gente vai conhecer alguns ensinamentos desta médica que viveu na Itália e morreu em 1962 ao optar pelo nascimento da filha. A gente vai ouvir o testemunho da Elisabeth Arcolina. Ela recebeu um milagre que permitiu a canonização de Giana. Olá,
Olá, bom dia a todos os telespectadores do Jornal da Manhã da Canção Nova. Meu nome é Elizabeth, moro em Franca, estado de São Paulo, sou casada, tenho 4 filhos e fui e recebi a graça de ser a miraculada que recebeu o milagre da canonização de Santa Giana Beretta Molla. Eu tive a graça de gerar uma criança sem a presença do líquido amniótico desde as 16 semanas de gestação, e essa gestação o prognóstico era que a criança não iria sobreviver. Os médicos me pediram para aceitar o aborto, eu, meu marido Cacá, não aceitamos e seguimos em frente. E mesmo contrariando todas as perspectivas médicas, nossa filha nasceu no dia 31 de maio do ano de 2000, completamente perfeita. O nosso caso foi estudado pelo Papa São João Paulo II e ela foi canonizada no dia 16 de maio de 2004. Santa Giana, uma santa muito moderna, ela que deu a vida também pela sua 4ª filha, que está viva ainda, a Giana Emanuela. Ela foi médica, esposa, mãe de família e sempre como médica, uma médica generosa, caridosa. Depois ela como esposa, uma esposa também amorosa, uma mãe dedicada. Ela viveu dia a dia sua igreja doméstica. Santa Giana também nos deixa um legado de uma mulher que viveu o ordinário de maneira extraordinária. Então, ela não fez nada de muito especial, como se diz, mas nos ensinou que para sermos santos basta a gente viver o nosso dia a dia, o cotidiano, sempre com muito amor, dedicação, doação. E, na verdade, toda a vida dela se culminou no momento final que ela doa sua vida para salvar a sua criança, a Giana Emanuela. E ela é uma santa muito moderna, ela sempre gostou de modas, alpinista, foi a primeira mulher da cidade dela a tirar carta de motorista. Santa Giana usava calça comprida, era uma coisa que na época não se usava. Então, assim, ela deixa para nós esse exemplo assim, que nós podemos viver a nossa vida dignamente, buscando a santidade, que é viver esse amor de Deus, o projeto de Deus na nossa vida. Santa Giana em defesa da vida, das mulheres grávidas, das mulheres que não podem engravidar. Santa Giana, patrona da família, ajudando todas as famílias nesse combate que nós estamos vivendo. Então eu deixo aqui essa mensagem nesse dia 28 de abril, dia de Santa Giana, e todos vocês, telespectadores da Canção Nova, sintam-se abraçados por nós, pela família miraculada, e que Santa Giana interceda por nós. Amém, Elizabeth. Obrigado por esse depoimento, esse testemunho, que fortalece a nossa fé. Antes de encerrar, um convite para quem está aqui na Grande São Paulo, venha participar hoje da missa votiva de São Miguel Arcanjo, às 6 da tarde, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, fica no bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. CN Notícias está terminando, siga na companhia da Canção Nova. Tchau, tchau, fica com Deus.